Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. A redução da jornada de trabalho semanal de 44 para 36 horas ganhou espaço na mídia e entre os trabalhadores. Foi com a proposta de emenda à Constituição apresentada ao Congresso. De acordo com a CLT, atualmente o trabalhador tem direito a um dia de descanso, que pode ser fixo ou alternado, mas deve ocorrer a cada 6 dias de trabalho. No Brasil, essa prática é comum em setores como comércio, serviços, saúde, onde a escala é imposta por convenções coletivas ou acordos individuais. Conhecida como redução da escala 6x1, a PEC ganhou debate entre os parlamentares e integrantes do governo. Nós vamos conhecer mais detalhes sobre a proposta que visa reduzir a jornada de trabalho, mas sem a diminuição salarial, com as convidadas, a autora da PEC, a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e a auditora fiscal do Trabalho, que também é assessora técnica da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Shakti Prates Borella. Muito bem-vindas, muito obrigada por atenderem o nosso convite para a gente debater esse tema, que agora até nas redes sociais está muito, esse debate. Gostaria de começar com a senhora, deputada, que é autora da PEC, para falar como surgiu essa proposta de reduzir. Foram os setores empresariais, dos empregados que procuraram a senhora. Como é que surgiu? Exato. Essa PEC ela surge de uma discussão nas redes sociais por parte de pessoas que trabalharam nesses setores, Então, o movimento VAT, que é o movimento Vida Lei, que organizou esse debate no país, me procurou para que eu pudesse amadrinhar essa discussão no Congresso Nacional através das redes sociais, a partir das suas próprias vivências e do movimento que já estava acontecendo, tendo em vista que eles, os trabalhadores do comércio, do shopping, da farmácia, etc., não estavam mais conseguindo ter uma vida com dignidade, com tempo de qualidade com a sua família, abriram mão dos seus sonhos para continuarem nesses postos de trabalho e me procuraram dizendo: olha, deputada, nós temos um movimento, esse movimento pede a redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1, me apresentaram as expectativas ali, o que eles estavam articulando, e eu reuni junto com a minha equipe para que nós estudássemos qual era o melhor mecanismo institucional que nós tínhamos para apresentar. E chegamos à conclusão que o melhor texto que nós poderíamos produzir dentro da Câmara dos Deputados era através de uma emenda à Constituição, que é uma PEC. Protocolamos a PEC e começamos, junto ao movimento, encabeçado pelo vereador do Rio de Janeiro, Rick Azevedo, essa movimentação em torno da pauta que ganhou destaque, que ganhou notoriedade e que ganhou muita força entre os jovens nas redes sociais. Então é dessa maneira que surge esse debate aqui na Câmara dos Deputados. E eu queria que a senhora explicasse para a gente, em termos de Ministério do Trabalho, tem chegado demandas sobre essa redução da jornada também? Essa discussão, ela tem acontecido lá no Ministério do Trabalho, essa demanda vem chegando de vários dos movimentos, da mesma forma como chegou no Parlamento, chega também no Executivo, Nós tivemos aí o pronunciamento, como a deputada já falou, nós tivemos o pronunciamento do presidente Lula no dia 1º de maio, se manifestando favorável por esse debate. E aí nós temos que lembrar que essa discussão é uma discussão bastante antiga, e que hoje ela volta para o centro do debate do mundo do trabalho como uma pauta positiva e uma pauta dos trabalhadores, que é uma coisa que é bastante importante, Essa discussão da jornada ela já acontecia desde 88, quando foi reduzido de 48 para 44 horas, já havia uma intenção de ter uma redução maior. E isso está acontecendo nesse momento, é extremamente importante, É importante que a gente consiga reverberar esse debate que vem das ruas. Deputada Érica, e a gente sabe que a proposta de emenda à Constituição, ela tem uma tramitação longa, passa por comissão especial. Qual a viabilidade de se aprovar isso? Em quanto tempo a senhora acredita que pode realmente passar a ser uma realidade? Olha, arriscar qualquer tempo é uma previsão muito difícil de ser feita, porque a cada momento o tempo muda, tem coisas que eram urgentes e não são mais, tem coisas que estavam esquecidas e se transformaram em urgente. Nós temos uma expectativa, nós gostaríamos muito de ver isso entre o fim desse ano e pelo menos a metade do primeiro semestre do ano que vem, entre o final desse ano e o começo do ano seguinte. Essa é a nossa expectativa e essa é a força de trabalho que nós temos empenhado. Então nós estamos fazendo articulação com o governo,
através da ministra Gleice, estivemos com a ministra Gleice, apresentamos a proposta, logo depois o presidente Lula faz uma manifestação, tive uma conversa com o presidente Hugo Motta, devo ter uma outra conversa com o presidente Hugo Motta esta semana ainda, entre hoje e amanhã do dia que nós estamos gravando. Então, assim, há todo um movimento de articulação política para que esse texto, no primeiro momento, nós queremos que nos próximos dias ele seja despachado para a CCJ. Esse é o nosso trabalho e essa é a força que nós estamos empenhando agora. Na CCJ, nós teremos a indicação de um relator, nós teremos o debate ali e aí nós teremos uma segunda batalha, que é a instalação da comissão especial. Tudo isso é muito difícil de arriscar um tempo, mas a nossa expectativa e o que nós estamos trabalhando é para caminhar com um cronograma junto também à subcomissão da escala 6x1 dentro da comissão do trabalho para final desse ano e início do ano seguinte. Que foi criada agora, né? Foi criada agora, eu estou presidindo, né? Nós tivemos a instalação há 2 semanas, a apresentação na comissão e agora nós vamos fazer os seminários, nós vamos apresentar o plano de trabalho com o relator, eu devo chamar uma reunião para a semana que vem para tratar do plano de trabalho, enfim, uma subcomissão dentro da comissão do trabalho, discutindo com a sociedade civil, mas também com os setores empregadores, quais são os caminhos que nós temos que percorrer para alcançarmos, de fato, uma redução justa no ponto de vista da economia, mas também da vida da classe trabalhadora. Auditora Schacht, eu queria que a senhora falasse mais também da viabilidade técnica, se o Ministério já está estudando, porque os outros setores, principalmente serviços, comércio, que utilizam realmente muito essa escala do 6x1, se realmente teria essa viabilidade técnica de se reduzir a jornada sem reduzir o salário. Bom, hoje, na verdade, vários setores já têm uma jornada 5x2, né? Fora do setor de comércio, principalmente os setores mais organizados, eles já têm a jornada de 40 horas semanais, alguns até com jornada menor que isso, mas a jornada semanal 5x2. Mas isso acontece nas categorias mais organizadas, né? Mas o que se verifica, isso já se verificou em vários outros países que já adotaram uma redução de jornada, é que, principalmente com o desenvolvimento tecnológico que a gente teve nos últimos anos, não tem havido perda de produtividade quando há uma redução da jornada de trabalho, né? Então, agora, tudo isso vai precisar passar dentro do Ministério do Trabalho, a forma que discute é um formato tripartite. Então, isso significa o quê? Que senta trabalhadores, empregadores e governo. Então, dentro do Ministério do Trabalho, essa discussão vai ser feita dessa forma que permite ouvir todos os envolvidos, né? É dessa maneira que acontece. Mas o que se percebe nos setores que já adotaram e em países que já adotaram é que não há uma perda de produtividade, porque tem ganhos diversos, especialmente no que diz respeito às questões de adoecimento, de absenteísmo, né, e da própria, de um ambiente de trabalho que permite que se mantenha essa produtividade, mesmo com a redução da jornada, sem a redução salarial, que isso é fundamental, né? Com certeza. A deputada Érica, o nosso programa, Elas Pautam, né? A gente trata, a maioria das vezes, questões de gênero. De que forma as mulheres podem ser mais beneficiadas se houver realmente essa redução da jornada? Bom, as mulheres são as mais impactadas automaticamente. Se você é mais impactada, a redução da jornada de trabalho te beneficia mais. Uma das coisas que a gente mais tem escutado nas ruas, quando estamos fazendo atividade ou em movimentações, deputada, eu não vejo os meus filhos, eu saio, estão dormindo, eu não tenho tempo de ir numa reunião da escola, eu não consigo levá-los a uma consulta médica. E sem falar que esse um dia, teoricamente, de folga, não é um dia de folga para a mulher que é mãe, que é dona de casa, que tem trabalhos domésticos a fazer. Então, a redução da jornada de trabalho beneficia a mulher na primeira ordem, porque a mulher vai ter mais tempo, tanto de se capacitar para ter outras profissões ou para ampliar, né, para crescer ali na sua área, dentro da sua carreira, mas também para conviver com a sua família, para cuidar dos seus filhos, para cuidar das suas coisas e também para ter direito ao lazer, à cultura, à cidade. Essa é uma proposta, nós temos dito,
resposta da família. Esse é o real debate da família brasileira, porque nós queremos que as famílias tenham tempo de conviver juntos, que pais, mães, enfim, filhos, os familiares possam ter mais tempo de estar entre eles, porque a depender de quando um folga, se o casal ali, ambos estão na escala 6x1 e não é de folga fixa, então às vezes o casal não consegue fazer sequer uma atividade com a família, de final de semana, de ir num parque, de ir num shopping, de ir num teatro. Não importa qual seja a atividade, a escala impede. E aí essa mulher, quando está em casa, também está trabalhando, porque nós precisamos falar desse trabalho doméstico, desse trabalho não remunerado, desse trabalho invisibilizado e de uma falta de política do trabalho que olhe para essa questão também como uma questão latente da vida da mulher na sociedade. Então, a redução da jornada de trabalho, ela é uma pauta da família, mas ela também é uma pauta das mulheres. Ela é uma pauta para que as mulheres tenham mais tempo de conviver com seus filhos, de cuidar das suas coisas, não só dos seus lares, mas viver as suas vontades, se profissionalizarem e seguirem adiante. Sim, auditora. E quanto aos preços, porque são as empresas que estão empregando as pessoas, né, que podem ter redução da jornada, o custo dessa redução da jornada não pode ser repassado para os consumidores em geral? Bom, é isso que essa discussão tem que ser levantada, né? Essa viabilidade, talvez um processo de transição, tudo isso vai depender desse debate que está sendo travado aqui no Congresso, mas que também nas ruas, né? Mas é isso, como eu falei anteriormente, várias situações, vários exemplos de lugares e de setores que já implementaram essa jornada menor, que não tiveram essa perda de produtividade, né? Por todas essas questões, você vai ter, inclusive, trabalhadores. Hoje, nós temos um índice muito grande de adoecimento mental, por exemplo. Um dos fatores do adoecimento mental são as jornadas excessivas, é a falta da convivência comunitária, familiar, né? O excesso da jornada, a forma como está organizada hoje. E mais do que isso, mesmo essa jornada que a gente fala, que a gente hoje está discutindo reduzi-la, ainda existe muitos setores que têm um excesso dessa jornada, né? Vão além dessa jornada que está estabelecida. Todas essas discussões, eles causam muito adoecimento. E isso gera também prejuízos, além do prejuízo social, pessoal, familiar, mas causa um prejuízo para a empresa, o afastamento desses trabalhadores, a redução da produtividade no momento em que ele está no ambiente de trabalho, né? E essas questões, espera-se que isso, claro que tudo isso vai ter que ser debatido, como eu estou colocando aqui, vai ter que ser esse processo de discussão, mas tudo isso espera-se que venha a suprir essa redução daquele tempo que aquele trabalhador, que aquela trabalhadora está à disposição daquela empresa, né? Com certeza. Deputada Érica, eu queria que a senhora falasse um pouquinho também desse custo, se a senhora ouviu a parte empresarial para formular a PEC. Nós estamos ouvindo com mais dificuldade, porque percebemos que há uma resistência a essa discussão, mas a resistência não é uma preocupação com o custo, o repassar do valor, o aumento do gasto na folha de pagamento, ali na receita daquela empresa. Porque hoje, quando nós falamos do custo de uma mão de obra no Brasil, o valor é ínfimo, é muito pequeno. As empresas não terão um prejuízo se aumentarem a jornada, os turnos. Se criarem novos turnos, não se haverá um prejuízo gritante ou assustador, como muitas vezes querem colocar. O que eu tenho percebido e observado? Alguns setores colocaram, então, como contraponto a essa discussão, já que é muito difícil explicar para as pessoas por que não reduzir uma jornada de trabalho, por que não construir, como outros países do mundo já fizeram, uma jornada de trabalho mais humana, mais digna, uma jornada de trabalho que permita com que as pessoas possam viver. Faltando argumentos para contraditar essa colocação, então criaram o espantalho do medo de que, olha, vão se acabar os empregos, vão se repassar os custos, as coisas vão ficar mais caras, mas quando a gente olha para uma matriz de número mesmo, para dados, isso não para em pé. Primeiro porque a redução da jornada de trabalho vai criar novos postos de trabalho, porque nós temos ali, então, a necessidade de novos turnos, logo a necessidade de novas contratação, o que ajudaria, inclusive,
iria tirar da informalidade uma série de trabalhadores que hoje estão na informalidade porque não tem trabalho no ambiente formal. Quando a gente olha para o custo de uma empresa, o quanto ela gasta com os seus trabalhadores, a gente percebe que a ampliação de novos turnos, a contratação de novos funcionários impacta de maneira muito pequena. O que significa de maneira ampla a receita de uma grande empresa, por exemplo, são os subsídios estatais que ela recebe, são as linhas de créditos que elas têm. E aí eles têm colocado, beleza, então essa transição pode funcionar para os grandes, mas os pequenos serão prejudicados. Na verdade, os pequenos não serão prejudicados porque nós já estamos, inclusive, em diálogo com o governo, estudando quais medidas nós podemos apresentar ao pequeno empreendedor. Então, isenção previdenciária, isenção tributárias das mais diversas maneiras e, mais do que isso, linha de crédito, uma parceria com o Senac para que se coloque linhas de estudos para a administração, porque a gente percebe que hoje boa parte desses pequenos empreendedores acabam falindo ou fechando seus negócios porque não tem ali uma expertise e um conhecimento administrativo. Por que não uma parceria entre o Senac e o governo federal, por exemplo, oferecendo melhores linhas de créditos a esse pequeno empreendedor, isenções tributárias e também uma profissionalização para que ele tenha uma melhor administração. Então, quando a gente vai fazer um debate sério com economistas, a gente percebe que isso é só mais um espantalho, que é possível sim reduzir a jornada de trabalho, enfrentar a escala 6x1, sem perder postos de trabalho, muito pelo contrário, criando novos postos de trabalho e sem gerar mais repasse de custo ao consumidor lá na ponta. Com certeza. A senhora, como auditora, Shakti, queria que avaliasse também a questão do monitoramento, da fiscalização. Se reduzir, quando for aprovada essa proposta, a gente espera que seja, qual a possibilidade de se monitorar para que realmente esteja sendo aplicada efetivamente? Sim, hoje a fiscalização já faz esse trabalho em relação à jornada atual e, infelizmente, são encontradas muitas infrações. E as empresas, houve recentemente fiscalizações de determinados setores grandes e verificou-se que as empresas que tinham maior número de, maiores jornadas, maior excesso de jornada, eram as empresas que tinham maior número de acidente e eram as empresas que tinham maior adoecimento, né? Existe inclusive um estudo da OMS de 2016 que faz uma relação direta entre adoecimento, riscos de AVC e doenças cardíacas com o excesso de jornada. Então, assim, a fiscalização, ela é fundamental, como é agora, ela vai continuar sendo fundamental. Agora, a gente tem que pensar que a fiscalização sempre ela vai atuar, hoje nós temos um número baixo de auditores fiscais, estamos esperando entrar 900 que foram aprovados, que vai ser uma grande ajuda aí nesse sentido da fiscalização, mas é importante que os outros atores do mundo do trabalho também estejam envolvidos. E aí a gente fala especialmente das entidades sindicais, né? Sim. E as entidades sindicais de trabalhadores que conhecem a sua realidade, que sabem onde estão as empresas com maior número de infração, as empresas que desrespeitam a legislação em vigor, que também possam atuar tanto na parceria quanto na fiscalização, mas também de forma direta, né? E isso é bastante importante, que é conseguir identificar essas empresas que realmente descumprem a jornada de trabalho, né? A jornada legal de trabalho. Sim. Deputada Érica, a gente tem com essas 6 horas até uma precarização do trabalho, né? A redução poderia contribuir para reduzir também a precarização do trabalho? Mesmo formal que a gente tem. Eu acredito que sim. Eu acho que quando a gente começa a debater uma redução de jornada, a gente olha para as demandas da classe trabalhadora, a gente olha para o ambiente ao qual essa classe trabalhadora está inserida e nós olhamos para todas essas precariedades de direitos trabalhistas, de condição de trabalho, de métodos ao qual essas pessoas estão trabalhando, né? Dessa quantidade de processos previdenciários que são decorrentes do esgotamento, da exaustão,
plantão, da ausência, da folga. Isso para mim é uma precariedade do trabalho. As condições muitas vezes de equipamentos, de insumos ao qual esse trabalhador ele é submetido para fazer o seu trabalho. Eu acho que a redução da jornada de trabalho e o debate em torno dela, ele é um debate sobre condições de trabalho. É sobre olharmos para em quais condições a classe trabalhadora brasileira vem trabalhando. Nós estamos falando de carga horária, nós estamos falando de dias da semana, mas não tem como nós não entrarmos numa seara de olharmos também para a quantidade de precarizações, porque a palavra precarização ela é muito ampla, né? Ela acaba abrangendo e abraçando uma série de precariedades. Então eu acho que primeiro uma das precariedades mais latentes que a redução da jornada de trabalho vai significar com relação ao trabalho é a precariedade da produtividade. O trabalhador ele está cansado, o trabalhador ele está desestimulado, o trabalhador ele não está acreditando numa perspectiva de um futuro melhor. Quando se reduz a jornada de trabalho, esse trabalhador dorme melhor, descansa melhor, vai trabalhar mais bem disposto, porque ele pôde fazer ali o seu curso, ele pôde sair com a sua família. A saúde mental, ela está relacionada diretamente com a precarização do trabalho e com a escala 6x1. Então eu acho que, sem sombra de dúvida nenhuma, nós temos um efeito cascata mesmo. Nós vamos trabalhar aqui uma questão específica, mas que a partir da especificidade, nós vamos ampliando e abraçando outros âmbitos do mundo do trabalho que estão muito desassistidos e também precarizados. Eu queria que a senhora avaliasse agora, assim, quais são os desafios maiores que podem ser encontrados agora para realmente se aplicar essa jornada menor, seja de 4x3 ou mesmo que seja de 5x2. Bom, a gente já verificou isso, assim, que depende realmente dessa alteração legislativa, né? Porque a negociação coletiva tem um papel fundamental, mas ela, infelizmente, como eu já até coloquei aqui, ela não atinge todo mundo, né? E quando a gente fala na jornada, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um direito humano, né? A gente está falando de um direito que ele é fundamental, ele está na origem de toda a luta trabalhista. As primeiras lutas trabalhistas, elas tratam da limitação de jornada, né? E nesse sentido, eu acho que o que se podia avançar, claro que ainda há setores que podem avançar por meio da negociação e a luta dos trabalhadores, cada um na sua categoria, pode ainda gerar alguns avanços. Mas existe um ponto que não vai avançar se não tiver, existem alguns setores que não vão avançar se não tiver uma mudança na legislação. Então, essa é realmente a discussão que a gente vai precisar tomar. E aí, quando você percebe um movimento que surge dos movimentos sociais, que pauta, né? Um movimento das ruas, da sociedade que pauta o poder público, né? E esse movimento, ele tem que continuar, inclusive, presente para que essas mudanças possam acontecer, né? E que os deputados e senadores realmente se sensibilizem com essa necessidade de fazer essa alteração de jornada, dessa promoção desse equilíbrio entre vida pessoal e vida de trabalho. E aí a deputada coloca muito bem essa questão do trabalho das mulheres, né? Nós tivemos recentemente a aprovação aqui da Política Nacional de Cuidados, que reconhece e identifica que é importante reconhecer que o trabalho de cuidados está sob a responsabilidade das mulheres, primordialmente, mas que isso precisa ser redistribuído. E quando você fala da jornada, da redução de jornada, inclusive quando você reduz a jornada dos homens, você permite que eles possam também compartilhar de forma mais igual dessas atividades da casa, das atividades de cuidado, das atividades reprodutivas. Então é um movimento que a sociedade precisa fazer, né, para que realmente seja efetivado. Bom, nosso tempo já está se encerrando. Eu gostaria de ouvir as considerações finais da senhora, por favor, deputada. Bom, quero agradecer o espaço para fazermos essa discussão. Enquanto mais espaços nós pudermos promover um debate, uma reflexão, a importância de reduzirmos essa jornada, mais pessoas nós vamos alcançando. Sabemos que ainda há muita confusão, muito medo, muito terrorismo construído, mas é importante frisar que toda essa construção tem sido feita com muita responsabilidade, com
muito cuidado, com atenção a tudo aquilo que tem de impacto. Nós sabemos que uma mudança como essa gera impactos, mas o que nós estamos conseguindo apurar até o momento é que esses impactos são todos positivos. São impactos necessários, são impactos que tirarão o Brasil de um obsoletismo absurdo, nos colocará num lugar mais humano, respeitoso, olhará para a classe trabalhadora com a dignidade com que ela merece ser tratada e trará benefícios aos setores que empregam também, de mais produtividade, de mais postos de trabalho, que se refletirá também na nossa economia, com mais pessoas consumindo, gastando, circulando, enfim. Nós estamos fazendo um debate não para destruir a economia, não porque não nos importamos com a economia ou porque esse debate gera algum risco a ela. Muito pelo contrário, é um debate alinhado a ela, que promoverá benefícios ao país e à economia, e a classe trabalhadora, que vem sendo tão massacrada desde a reforma trabalhista até agora, precisa de um avanço, precisa de uma mudança, precisa ser resgatada. No momento de reforma trabalhista, nós acompanhamos um desmonte estrutural absurdo dos direitos dos trabalhadores, e agora chegou o momento de darmos uma resposta de dignidade a esse conjunto da sociedade que mantém esse país de pé. São os trabalhadores que mantêm o país de pé e merecem ser olhados com respeito, com empatia. A senhora. Bom, primeiro também agradecer o espaço, parabenizar a deputada, porque é uma iniciativa fantástica, né? Eu sei que a senhora acolheu esse movimento das ruas, e é importante que esse diálogo continue com movimentos populares, com o movimento sindical, com as empresas, com as entidades sindicais de uma maneira geral, né? E que a gente consiga realmente construir uma norma que seja justa, que seja viável e que promova uma vida digna, um trabalho digno para todos os trabalhadores e especialmente para todas as trabalhadoras do nosso país, que estão precisando bastante de normas, de uma agenda positiva para os trabalhadores, né, no mundo do trabalho, uma agenda que venha no sentido de promover direitos dos trabalhadores, realmente. Muito obrigada, foi ótimo a gente poder discutir esse tema que afeta tanto as mulheres também, né? Bom, eu conversei sobre a redução da jornada 6x1 com a deputada Érica Hilton, que é autora da proposta que reduz a jornada semanal de trabalho, e também com a auditora fiscal do trabalho, que é assessora técnica da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Shakti Borella. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e Facebook. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.